Você é do tipo baladeiro ou prefere o filminho em casa? Você é do tipo que curte rock ou sertanejo? É do tipo vegetariano ou fast food? Seu tipo pode salvar vidas. Não importa se é A, B ou O. Se você tem mais de 18 anos e é saudável, você pode doar sangue. É seguro para você. É de grande ajuda para quem precisa. Doe sangue. Seja do tipo que salva. Forte abraço a você, telespectador da TV Câmara. Estamos começando mais um Ponto de Encontro, com a participação do vereador Rodrigo Simões, jornalista Adriana Dorazzi dos Santos, do Jornal A Tribuna, do Adilson Batista, do Jornal de Bonfim. Vamos falar muito de cultura, dos museus. Comissões de estudos foram aprovadas aqui na Câmara, proposta pelo vereador Rodrigo Simões, sobre os pagamentos de manutenção de projetos culturais e também de manutenção dos museus. Projetos culturais, o carnaval foi uma porcaria em Ribeirão Preto. As verbas saíram, não saíram, as escolas receberam, não receberam, a população participou, não participou. Obrigado pela sua participação. O senhor quer saber também isso, né, vereador? Olá, prazer estar com você mais uma vez. Obrigado Adriana, ao Adilson, prazer poder compartilhar aqui com grandes jornalistas de Ribeirão Preto. Olha, nós temos que lamentar a falta do carnaval, a ausência do carnaval, em especial na Avenida Mogiana, que apesar de ser uma coisa simples, Lola, você conhece bem que você cobriu tantos carnavais, que eu sei que você já trabalhou, mas é charmoso, é gostoso, as famílias participam, a gente sente um clima diferente. Infelizmente, a nossa administração, a prefeitura, não teve postura, não teve a capacidade de colocar um evento popular para o povo. Era o mínimo que se esperava, é o mínimo que a prefeita tinha que fazer. Proporcionar, contemplar a nossa população com um carnaval popular. De que maneira? Dando um mínimo de estrutura às nossas escolas de samba, que já recebem pouco subsídio, pouca ajuda anualmente. Então, que pudesse ser planejada, ter o incentivo, que as escolas pudessem ir para a rua, ter a Avenida Mogiana, aquele espetáculo que a população gosta. Vai com chuva, sem chuva, você lembra tantos carnavais que você cobriu, lotadas, Antônio, de 15, 20 mil pessoas. Lotadas. Então a população vai, a população é carente de eventos populares. E é isso que a gente lamenta. A gente tem que lamentar essa postura que a prefeita teve. Ano que vem é ano de eleição. Provavelmente teremos carnaval, não só em Ribeirão Preto, mas em todas as cidades. E na contramão disso aí, tem a Bonfim Paulista do nosso Adilson Batista, que deu um banho de criatividade, colocando aí os blocos na rua, as escolas nas ruas, enfim, um carnaval digno de todo o reconhecimento. Tivemos em Bonfim e não tivemos aqui em Ribeirão Preto, onde a prefeita Darcy Vera, mais uma vez, deixou as nossas escolas para um outro plano. O Adilson, obrigado pela sua presença. O Carnaval de Bonfim é muito agitado e muito bom. Ao longo dos anos, ele vem sendo um carnaval que vem se despontando, com muita criatividade. Conta um pouquinho, Adilson. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, quero cumprimentar aqui a todos, também ao telespectador, e dizer que o Carnaval de Bonfim, ele é um carnaval de heróis, porque quem faz o Carnaval de Bonfim ser o que é hoje, né, salvando os desfiles de carnaval de rua em Ribeirão Preto, são as duas escolas que tem lá e as pessoas, os seus membros. Não é a prefeitura, não é o poder público. Porque este ano foi destinado para cada escola, nos 45 do segundo tempo, R$35 mil para cada escola. Porém, já no mesmo contrato que essa verba seria repassada para as escolas, também exigia a contrapartida das escolas que elas contratassem som, banheiros químicos e outros pontos da estrutura que deveria ser fornecida pela prefeitura. Quer dizer, se você dá a verba
para fazer o desfile e exige que essa verba seja usada na estrutura, então você não deu verba nenhuma, né? Essa é a grande crítica. Aliás, eu nem sei se as escolas receberam a verba, porque até onde eu soube, até o dia que nós entrevistamos o pessoal lá, às vésperas do carnaval, a verba não tinha aparecido ainda. Lula, só um comentário até em cima disso daí. E o que a gente fica mais revoltado ainda é que passa-se o carnaval, aí vem os representantes da prefeitura, vem o representante da Secretaria da Cultura e fala que a prefeitura já está se mobilizando para o carnaval do próximo ano, onde vai buscar parceria, vai buscar parceiros. Gente, é uma mentira, é mais uma enganação, como foi o governo nos bairros. Agora querem enganar, vem a público, vai na imprensa, fala, olha, já estamos nos mobilizando para o carnaval de 2016, quando na verdade, Lola, nós sabemos bem que é só promessa, não vai acontecer nada. O certo seria sim, de forma planejada, organizada, buscar a parceria lá fora, parceria público-privado, de forma organizada, mas começando agora, não deixando para buscar esse apoio em dezembro, em janeiro do ano que vem. Teria que buscar agora. Então vem a promessa de todos os anos, a mesma história. Ontem mesmo, assistindo o programa do Morandini, ouvi lá a promessa muito clara, olha, estamos já nos mobilizando para o ano que vem. Nós sabemos, na verdade, é mentira. Ano que vem vai ser mais uma vez um Deus nos acuda. Como é ano de eleição, a gente espera que a prefeita se mobilize e coloque o seu bloco na rua. É o que a gente espera, na verdade. Adriana, obrigado pela sua presença. Ribeirão Preto é uma cidade muito grande, carece de um polo cultural. Como tem em São Paulo, tem em Batatais, que é o Sambódromo, seria um polo cultural. A prefeitura teria, a Secretaria de Cultura mudaria para esse polo cultural. Teríamos várias oficinas culturais, várias, e ali você teria o evento como Carnabeirão e tantos outros shows que existem em Ribeirão Preto, até promovido pelas próprias emissoras de rádio, né, que a população teria condição de participar, inclusive de Réveillon Popular, que nessa cidade não tem. Falta vontade política ou ninguém se interessa em eventos populares na cidade? Obrigado. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Rodrigo, obrigada pelo convite. Eu vou citar para você um exemplo que demonstra bem que eu acredito que seja falta de vontade política. Eu moro em Cravinhos, sou nascida lá, e o carnaval de lá também foi ótimo, viu? De acordo com os organizadores, foram 55 mil pessoas que participaram do carnaval de rua, que é bancado pela prefeitura, mais o investimento nos desfiles de rua, com toda a estrutura de cobertura, banheiros químicos e tudo que precisa ser feito, bancado pela prefeitura, dentro do orçamento municipal. A prefeitura também prevê no orçamento a realização da Festa do Peão e de outros eventos culturais. Então, anualmente, isso já está previsto e planejado. Então, eu acredito que é necessário, assim como saúde, educação e outras coisas básicas para as pessoas, o lazer e a cultura deveriam sim ser planejados com antecedência, fazer parte do orçamento municipal, e eu entendo que é falta de vontade política, sim. Então tá aí, Lula, só uma parte aí, tudo que teve em Cravinhos, faltou em Ribeirão Preto e Bonfim. Quer dizer, toda a estrutura que a prefeitura, que o prefeito Boi colocou lá para a população, recebendo aí 55 mil pessoas, numa festa popular. Cravinhos tem quantos mil habitantes? 35 mil. Então, numa cidade com 35 mil, recebeu quase o dobro da população. Ou seja, nós temos que ter nesses exemplos referência para que a nossa prefeitura use aí do bom senso, da criatividade e possa proporcionar de fato eventos para a população, eventos populares, que é o que a gente pede, é o que a população merece. Vereador, para a gente construir um polo cultural na cidade, nós teríamos um custo zero. É só a destinação da área. Primeiro, você conversar com todos os promotores de eventos dessa cidade, eles arcam com o custo. Arcam com o custo. Se você quiser dar para um patrocinador de evento só, ele explora durante 10 anos sem arcar com despesa alguma. Fazer essa parceria. Ou com as emissoras de rádio. Todas elas promovem grandes eventos em Ribeirão Preto. Tá certo? Faz um grande polo. Então você tem, desde o desfile de 7 de setembro até a principal micareta da cidade,
com a participação popular, e mais, com dentro desse complexo, escolas culturais, oficinas, com uma fundação de cultura, com uma fundação que leva e participa e integra todos os alunos da escola pública. Isso aí seria um projeto maravilhoso. Esse projeto eu desenvolvi em 1998, foi engavetado. Na época com o saudoso Wilson Antônio. Eu apresentei para ele e falou, leva lá. As que rasgaram, jogaram fora. Então, quer dizer, o que a gente não tem é cultura. Porque o município, o executivo não dá cultura para o povo. Parece que o secretário chega e cada um pensa da sua cabeça. Ah, eu gosto de música clássica, então nós vamos direcionar a música clássica. Ninguém é eclético e